Olá, amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como vocês passaram o final de semana? Espero que muito bem. Por aqui tá tudo bem também. Tivemos aí um longo final de semana por causa das comemorações pelo aniversário da nossa querida Betinha, nossa rainha aqui, né? E, enfim, a vida voltou ao normal, as contas continuam aí, ó, chegando pra gente pagar, então bora lá trabalhar aqui, né? Depois a gente fica aí falando, ai, Jesus, mano. Bom, bora lá. Meu nome é Marta, tô aqui pra contar pra vocês mais um relato que a vida escreveu. Antes, eu quero dizer a você que se você tiver algum relato e quiser enviar para cá, canal sem censura oficial, @gmail.com. O oficial precisa ter 2 Fs, ok? Dito isso, deixa lá o teu likezinho para mim, compartilha os nossos vídeos, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, ok? E bora lá ver relato. Nós temos hoje uma história bem interessante, como sempre, né? O título da nossa história de hoje é Ela Acreditou em Mim. Vamos ver lá então do que se trata? Diz assim, ó. Eu sou o Marcelo, nasci em uma grande capital. Numa briga de bar, uma fatalidade aconteceu e foi algo que marcou a minha vida para sempre. Na periferia da cidade onde eu morava, era muito normal o povo ficar nos botecos da vida. E estávamos naquele dia, meu pai e eu, voltando para casa. Eu tinha mais ou menos uns 3 ou 4 anos de idade na época. Foi quando avistamos uma muvuca na frente daquele bar. E de repente, nós escutamos um barulho. Na época, eu não fazia ideia do que era aquele barulho. Hoje, eu sei. Eu vi o meu pai caindo na minha frente. Depois daquele barulho, eu vi o meu pai caindo na minha frente e eu não entendi absolutamente nada. Na mesma hora, começou a vir um monte de gente e algumas pessoas tentando acudir, né, o meu pai, e eu ouvi alguém gritando: chama uma ambulância, chama uma ambulância. Ele precisa ir para o hospital imediatamente. Até que alguém que estava ali começou a mexer no meu pai e disse: não adianta mais, ele está morto. Eu fiquei totalmente sem saber o que pensar. Como assim? A gente viu uma bagunça, ouviu um barulho, meu pai caiu no chão, gritaram a respeito de ambulância e alguém foi lá e mexeu nele e falou que ele estava morto? O que estava acontecendo? Eu vou contar para vocês agora o que foi que aconteceu. O meu pai, ele foi assassinado na minha frente. Até hoje ninguém sabe quem atirou. É óbvio que aquele tiro não era para ele, porém, o corpo do meu pai foi o alvo que aquele tiro acabou encontrando pelo caminho. Eu me lembro de ver, depois disso, eu me lembro de ver a minha mãe catando recicláveis para vender, para tentar nos manter. E eu fui crescendo e dentro de mim eu carregava uma mágoa da vida e eu era um menino rebelde, sabe? Bastante revoltado. Eu tinha algo dentro de mim que eu não sei exatamente explicar para vocês. Mas o que eu sei é que esse sentimento que eu comecei a sentir, ele começou a nascer depois da morte do meu pai e depois que a minha mãe começou a vender, né, a catar recicláveis e a vender, e a nossa vida se transformou numa vida bastante difícil e complicada. Aquela cena que aconteceu me deixou traumatizado, mas só agora, na minha vida adulta, que eu consegui entender isso, né, que ficou um trauma. Eu passei uma infância muito difícil sem pai e com uma mãe que também sofria muito com o que havia acontecido.
Eu já estava mais ou menos com uns 9 ou 10 anos quando a minha mãe resolveu que ela deveria refazer a vida dela. E então ela arrumou um candango. Esse namorado dela era um bom pra nada. Ele gostava de comer, beber e dormir. Só isso. Eu via minha mãe se desdobrando para conseguir algum dinheiro e o candango lá, dormindo o dia todo. Até que ele começou a brigar dentro de casa. Brigava com ela, brigava comigo. Eles passaram a brigar todo dia. Brigavam tipo assim, dia sim e dia também. Era insuportável estar ali naquela casa. Até que um tempo depois, a minha mãe simplesmente resolveu ir embora de casa. Ela largou o candango dela e acabou me largando também. Acabei indo morar com a minha avó, porque o candango não me quis junto com ele e também eu nem queria ficar por ali. Porém, a minha avó, ela sempre fez questão de deixar bem claro que eu estava ali na casa dela porque eu não tinha para onde ir. Que ela me aceitou para não me deixar largado na rua. Eu vivia ali e ela brigava comigo por absolutamente tudo e por nada também. Ela não sabia conversar. Ela me batia, ela xingava, ela gritava, ela fazia de tudo, menos conversar comigo. Ela não me explicava as coisas, ela já vinha descendo o cacete. Taca-lhe pau, né? Creio que não é preciso dizer o quanto a minha ira e a minha revolta acabou se potencializando nessa época. Por causa de todas as agressões físicas e verbais que eu sofri ali na casa da minha avó, aos 14 anos eu acabei indo para o caminho errado. Mas era o que eu achava certo naquele momento. Parecia mais fácil e parecia o correto para mim. Eu me envolvi no mundo do crime. Eu fui por esse caminho. E ali, envolvido, né, nisso aí, eu tinha amigos, eu era acolhido e eu era também bem tratado. Eu entrei para essa vida, mas não sei, eu me sentia culpado, sabe? Eu ficava de consciência pesada cada vez que eu agia de maneira errada. Afinal, eu não era uma má pessoa. Eu sabia que tudo aquilo que eu estava fazendo era errado e que aquela vida, ela não era para mim, que eu não era aquele tipo de pessoa. Algo falava dentro de mim, falava que aquela vida não era para mim, mas eu ignorava e continuava no erro. O meu primeiro roubo foi mais ou menos ali pelos 14 anos e depois disso eu não parei mais. Passei a viver disso, viver de assaltos, os anos foram passando e eu naquela vida. E eu achava que eu estava abafando, sabe? Eu já estava com 27 anos e eu nunca havia sido preso, eu nunca havia sido perseguido pela polícia, nunca nada me havia acontecido. E por eu nunca ter me dado mal, por nunca nada ter acontecido, eu simplesmente achava que Deus cuidava de mim, tipo, eu era um protegido de Deus. Eu até era acostumado a rezar à noite e antes de sair para algum assalto, eu fazia o sinal da cruz e eu pedia a proteção de Deus. Até que um dia eu saí para fazer um assalto, eu estava com um amigo. Ele dirigia a moto e eu estava na garupa. Nós passamos por uma rua tranquila, sabe essas ruas que são bem calminhas assim? Então, nós estávamos numa rua mais tranquila e nós vimos uma moça, ela estava distraída, mexendo no celular,
e andando com a bolsa de lado, andando devagar e tal, totalmente desapercebida do que estava acontecendo ali ao redor dela. Ela estava mexendo no celular e estava imergida ali naquela situação. Então, nós percebemos que ela era uma vítima fácil. Por quê? Porque ela estava totalmente distraída, mexendo no telefone, ela não sabia nem o que estava acontecendo ali ao redor dela. Quando nós nos aproximamos e tentamos tirar a bolsa dela, ela tentou reagir e acabou correndo. Meu amigo então puxou a arma e atirou. Foi tudo muito rápido, muito de repente mesmo. Quando eu me dei conta, eu vi a moça caída no chão. Na hora eu senti algo muito ruim. Eu realmente fiquei desesperado. Eu tinha 13 anos naquela vida e eu nunca tinha tido uma vítima. Eu nunca tinha machucado ninguém. Eu desci da moto e fui ver o que tinha acontecido com aquela moça. Na hora, aquela cena do meu pai, né, caindo no chão na minha frente, ela veio na minha mente e não sei, acho que como um reflexo, eu acabei indo ajudar. E o meu amigo gritava e perguntava se eu estava louco, que era para eu pegar a bolsa dela e sair dali correndo. Mas eu não conseguia. Eu até peguei a bolsa dela que estava caído no chão ali perto dela e joguei para eles, mas eu continuei ali. Eu não conseguia sair dali. Eu até tentei, mas parece que o meu corpo, ele não obedecia aos comandos do meu cérebro. A moça estava viva e eu vi que, apesar dela estar ali no chão, o tiro não a havia matado. Eu me aproximei e ela começou a se debater e a gritar: sai daqui, sai daqui. E eu pedia para ela parar, para ela se acalmar, que ela precisava de ajuda, que ela estava ferida, que ela precisava ir para um hospital. E ela continuava se debatendo e dizendo que era para eu sair dali, porque senão ela ia gritar, que ela ia chamar alguém e tal. E falou para mim assim: você tentou me matar e agora você vem aqui dizer que quer me ajudar? Some daqui ou eu vou gritar. Mas era mais forte que eu aquela situação. Realmente eu deveria sumir dali, mas eu não conseguia. Parecia que algo me segurava ali, sabe? Eu precisava sair dali antes que a situação pudesse piorar e as coisas se complicassem para o meu lado, né? Só que eu não conseguia. Algumas pessoas então começaram a se aproximar e eu gritava: alguém, pelo amor de Deus, chama uma ambulância. A moça me olhava assustada, mas ela já não estava mais dizendo nada. E eu continuava pedindo para alguém chamar uma ambulância. Eu olhei para a moça novamente e ela estava tremendo. Ela tremia muito, 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 muito mesmo. Até que, de repente, ela fechou os olhos e não abriu mais. Meu Deus, que desespero que eu comecei a sentir ali naquele momento. Ela não respondia, eu falava com ela, ela não dizia nada. Então eu comecei a pensar: pronto, ela morreu, eu tenho que sair daqui. Mas novamente parece que algo me segurava ali naquele lugar e eu não conseguia sair dali. E as pessoas que estavam por ali ficavam me perguntando muita coisa e eu não respondia, eu não conseguia responder. Até que alguém pediu para pararem de ficarem me fazendo tanta pergunta, porque eu estava em choque. Claro, eles estavam pensando que eu era outra vítima do que havia acontecido ali. A ambulância chegou e eu acabei acompanhando aquela moça até o hospital. Eu estava nervoso e eu chorava, porque eu achava que ela estava morrendo. Alguém disse ali para os médicos, alguém havia dito para os médicos que eu estava junto. Então, como eu chorava e eu não falava nada, né, nada do que eles me perguntaram, eu conseguia responder e tal, eles disseram que eu estava em choque e que eu também estava precisando de médico.
Porém, eu não precisava de médico. Eu estava só tentando me manter calado para não piorar a situação. No hospital, levaram ela imediatamente para a emergência e começaram a me fazer perguntas ali no hospital. E eu falava que tinha sido um assalto, que tudo tinha acontecido muito rápido. Eu sabia que ela não estava morta, ou eu queria acreditar nisso. Mas se ela não estava morta, por que ela tinha apagado daquele jeito de repente? Eu precisava sair dali, mas antes eu precisava saber sobre ela. A polícia podia chegar a qualquer momento e eu podia me complicar, mas eu precisava ter a certeza de que aquela moça estava bem. Então, o que aconteceu? Continuei ali, esperando, e não demorou muito até que vieram falar comigo. Vieram falar comigo e me disseram que ela já havia acordado e que ela estava fora de perigo e que eu podia, então, procurá-la, né? Gente, aquela cena do meu pai caindo ali na minha frente e depois ter visto aquela moça sendo baleada pelo meu amigo e caindo ali também daquele jeito, passava pela minha cabeça assim, a polícia chegando, me algemando, é como se eles conseguissem ver tudo aquilo que estava passando na minha mente e soubessem que era eu. E tudo aquilo já estava me deixando alucinado, mas mesmo assim eu não conseguia sair dali. No momento que o médico, eu ouvi assim meio que por alto o médico dizendo que ela estava bem e que eu podia procurar ela, que eu podia entrar no quarto para ver ela, e então eu fui. E o médico falou para mim assim: só não fique muito tempo, porque ela ainda está em estado de choque e a gente não quer piorar a situação para ela. Eu fiz que sim com a cabeça e fui pela direção para entrar no quarto que ele me indicou. Quando entrei no quarto, ela regalou os olhos e disse: o que você está fazendo aqui? Some daqui. Você é um bandido. Você quase me matou. Você rouba as pessoas. Você é mau. Você me roubou. Você quase me matou. E agora você está aqui. O que você está fazendo aqui? Eu poderia ter morrido. Você sabia disso? Você poderia ter me matado. Eu poderia não estar aqui agora. Aí eu disse que eu não me perdoaria se ela morresse, que eu estava ali somente porque eu queria ter a certeza de que ela estava bem, mas que eu já estava indo embora. Eu disse a ela que, por favor, ela não me entregasse à polícia e que agora que eu sabia que ela estava fora de perigo, eu ia embora e não voltaria mais. Então eu comecei a chorar, mas chorar de soluçar, igual criança pequena, sabe? Eu tava com um nó aqui na minha garganta, um aperto no peito, e eu não conseguia parar de chorar. Ela me olhou profundamente, ficou pensando por alguns instantes e disse: fica calmo, não chora. Ela falou novamente: se acalme e vá embora. Eu respondi que sim com a cabeça. Quando eu estava saindo pela porta, ela falou para mim assim: espera! Então eu me virei para olhar para ela e ela disse: anota o número do meu telefone e me liga daqui a alguns dias. Eu anotei, disse adeus e saí. Eu passei dias com a dúvida se eu ligava ou não. Vai que ela estava só esperando o momento que eu ligasse para poder me entregar para a polícia, sei lá, tanta coisa passava na minha cabeça. Aquela situação estava me deixando assim totalmente maluco, sabe? E eu pensava naquela mulher, eu pensava naquela situação de ir noite, noite e dia. Uma semana depois eu acabei ligando. Eu liguei porque eu já não conseguia mais ficar com aquele conflito dentro de mim. E eu falei para ela assim: oi, você pediu para eu ligar
eu tô ligando. E ela disse: eu pedi para você ligar dentro de alguns dias, porque eu precisava pensar, eu precisava processar e eu precisava digerir tudo o que aconteceu. Aí eu perguntei: você vai me denunciar, né? Ela disse: não, eu vou te perdoar. Eu falei: como? Ela falou: eu te perdoo. Então eu disse a ela que eu estava muito envergonhado e muito arrependido. E ela me disse: se você realmente se arrepender de todo o seu coração, Deus te perdoa, assim como eu também te perdoei, e Deus poderá mudar a sua vida, se você quiser e se você permitir isso. Regina, esse é o nome dela. Regina era uma mulher de Deus, uma pessoa religiosa, e ela se propôs a me ajudar. E eu não sei o porquê, mas eu aceitei. Regina e eu começamos a trocar mensagens diariamente. Ela sempre estava me encorajando a seguir em frente. Ela me perguntava como eu estava, como tinha sido o meu dia, o que eu estava fazendo, se eu não estava fazendo nada de errado, coisas do gênero, sabe? Semanas depois, eu acabei indo à igreja com ela. E depois que eu fui à igreja a primeira vez, nós acabamos nos aproximando um pouquinho mais e acabamos nos tornando amigos. E eu comecei a frequentar a igreja junto com ela. E um bom tempo depois, a nossa amizade se transformou em amor. Eu mudei muito. Hoje eu trabalho, eu sou um homem digno, eu sou uma pessoa esforçada, eu sou uma pessoa responsável e eu me esforço para ser cada dia melhor. Por amor e por acreditar na minha mudança, a Regina tem enfrentado tudo junto comigo. Algumas pessoas são contra o nosso relacionamento, inclusive os pais dela. A família dela cortou relações com ela por nós estarmos juntos. Mas em momento nenhum essa mulher maravilhosa largou a minha mão. Eu sou grata a Deus por ter permitido aquele último assalto para que depois dele eu pudesse conhecer a única pessoa que tem demonstrado que realmente me ama. Rê, obrigado por caminhar ao meu lado. Obrigado por segurar a minha mão. Obrigado por me ajudar diariamente a me transformar em um homem honrado e de respeito. Obrigado por tudo que você tem feito por mim. Obrigado por ter apresentado o amor de Deus para mim. Hoje eu sei que Deus me ama e sei que você me ama também. E eu sou grato a vocês dois pela transformação que juntos, nós três, estamos conseguindo fazer em minha vida. Eu sinto muito pelo fato da sua família ter cortado relações com você. Eu sinto muito por eles não acreditarem na mudança que realmente tem acontecido na minha vida. Mas você é prova viva de que eu sou uma nova pessoa hoje. Agradeço muito a Deus por ter você, por ter a tua ajuda e por ter o teu amor. Eu te amo e sempre vou te amar. Que história bonita! Obrigado por você ter compartilhado conosco a sua história. Ali no começo, né, você sim, sofreu, né, pela falta, pelo que aconteceu com o teu pai na tua frente. Eu realmente imagino que isso deve ter causado um trauma muito grande em você. Aí a dificuldade que você viveu com a sua mãe, tudo aquilo, ela ter arrumado essa pessoa que depois começou a bater em vocês, maltratar e tal e qual. O fato dela ir embora, mas ter ido embora e largado você ali justo com quem maltratava, não foi certo, né? Mas enfim, às vezes as pessoas têm umas atitudes que a gente não consegue entender. O fato de você ter ido para uma vida errada também, né, não foi certo, mas enfim, quem sou eu para julgar você? Mas a maravilha que aconteceu foi o fato
da Regina ter entrado na tua vida e de você ter ficado ali naquela, gente, eu preciso ir embora porque a polícia pode chegar, eu posso me complicar, mas você não conseguia sair, e enfim, e toda aquela situação, e no final das contas, né, Deus ter tocado no coração dela, ela ter perdoado você, e ter apresentado a você o amor de Deus, e hoje você ser uma nova pessoa, né, você ter tido a oportunidade de mudar, e ter tomado essa linda decisão de ter mudado, né, mudar a sua vida, mudar como pessoa, mudar como ser humano e continuar em busca disso, de todos os dias tentar, né, se renascer das cinzas, que digo eu, tentar se autossuperar para ser uma pessoa melhor. Muito lindo o que a Regina fez e tem feito com você. Lindo o amor dela, lindo a demonstração de amor que ela tem tido, né, com você. É uma pena a família dela ter deixado de falar com ela, dos pais não aceitarem a relação, mas não tô querendo defender nem justificar, porém eu como mãe, eu acho que eu consigo entender um pouco do sentimento dos pais dela, né? Porque existe um passado e um passado pesado, né? E pai e mãe sempre, normalmente, né, sempre querem o melhor para os seus filhos. Mas eu também agradeço a Deus pela decisão que essa mulher teve de continuar ali junto com você, de estar segurando na tua mão e seguir em frente. Bora lá que a gente tem coisa para viver e você tá mudando e tá se superando e eu tô me surpreendendo. Isso é lindo demais e louvável demais a atitude e a decisão dela. Eu espero assim e desejo de todo o meu coração que esse amor de vocês continue crescendo e se fortalecendo cada dia mais. Eu espero de todo o meu coração que você continue só avançando para frente, só caminhando adiante, que você não olhe para trás e muito menos que você se gire e comece, né, a refazer o caminho que você estava fazendo lá atrás, porque isso não vai trazer nada de bom para a tua vida e você sabe disso. E que vocês continuem sendo felizes e que vocês continuem caminhando em direção à vontade perfeita e agradável de Deus. Muito obrigado por compartilhar a sua história conosco e desejo a vocês assim tudo de maravilhoso. Aquilo que eu desejo para mim, que eu peço para mim, eu desejo que Deus faça 10 vezes mais na vida de vocês. Beijo no coração de vocês, muito obrigada por compartilhar a história e eu tenho certeza que todas as pessoas que acompanham o nosso canal vão ficar muito felizes, assim como eu tô feliz com esse final tão maravilhoso e tão surpreendente, ok? Obrigada, obrigada mesmo. Beijo a vocês e a gente se vê no próximo relato. Bye, bye!